Olá, pessoal. Nós falaremos hoje nessa videoaula dos dois últimos movimentos reformistas que dão início a novas religiões com a reforma iniciada por Lutero. Na última aula nós falamos do luteranismo e a gente começa hoje a falar do calvinismo, que é uma segunda religião que vai surgir a partir do luteranismo, da reforma proposta por Lutero. Ela é criada pelo francês João Calvino, que passa a ser perseguido na França, né? Porque ele se torna um luterano, um protestante, e aí ele vai se refugiar em Genebra e lá ele vai criar uma nova religião conhecida como calvinismo. Qual é a grande diferença do calvinismo para o luteranismo? É a crença na predestinação absoluta. O que significa a predestinação absoluta? Para o Calvino, a, as pessoas, não havia nada que as pessoas pudessem fazer para serem salvas. Diferente da Igreja Católica, nós vamos falar mais para frente, a Igreja Católica defendia que era necessário ter boas obras, ter fé. O Lutero defendia que para se salvar as pessoas deveriam ter fé. O João Calvino vai dizer que não. O João Calvino vai dizer que todas as pessoas elas estão destinadas. Deus escolhe as pessoas que vão se salvar. E não há nada que a pessoa possa fazer para mudar essa situação. Então ele vai dizer que a fé ela não é um caminho para se salvar, mas ela é uma consequência presente na vida das pessoas que foram escolhidas por Deus. As pessoas que já estavam escolhidas, que já nasceram escolhidas, elas vão ter fé exatamente porque elas foram escolhidas por Deus. No calvinismo, o João Calvino vai ter uma recomendação de um comportamento rigoroso para as pessoas que seguem essa religião. Porque ele vai dizer que se você já foi abençoado por Deus com a escolha de ser salvo, então durante a vida você precisa se dedicar, precisa trabalhar, precisa ter bons costumes. Você não deve ter uma vida de liberdades, de festas. Então, os seguidores do calvinismo, eles são muito rigorosos quanto ao seu cotidiano, né? Eles não bebem, eles não têm vícios, eles não frequentam grandes festas, né? Eles não jogam, porque a religião vai indicar que ele tenha rigor no seu comportamento. Para o João Calvino, diferente da igreja que defendia, né, que as pessoas para alcançar a salvação deveriam ter uma vida humilde, deveriam reconhecer o seu lugar na sociedade e que deveriam, né, viver com humildade na pobreza. Né? A gente tem uma passagem bíblica muito defendida pela igreja que vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma fechadura, e aqui o camelo não é o animal, é um tipo de nó, né? Do que um rico entrar no reino de Deus. Diferente disso, o João Calvino vai dizer que não, que a riqueza ela não é negativa, mas que ela sinaliza que Deus está te abençoando, que Deus te escolheu para ser salvo e te deu por conta disso. Você demonstra fé, você trabalha com afinco, se dedica e você é recompensado financeiramente, porque essa é a recompensa que Deus pode te dar em terra pelo seu trabalho, tá? Então, esse discurso que não condena a riqueza, que não condena a acumulação de riqueza,
é um discurso que vai agradar muito ao grupo social que mais está se fortalecendo na época, que é a burguesia. Né? A burguesia vai gostar de ouvir isso do João Calvino, vai dizer, olha, tá vendo? Então eu não preciso nem ter fé, eu nem preciso fazer boas obras, eu preciso ser escolhido por Deus. E sendo escolhido por Deus, não tem problema nenhum que eu acumule riquezas aqui na terra. Então, uma grande parcela dos fiéis calvinistas vão ser membros dessa burguesia que está se formando, que está se fortalecendo e que vai gostar de ouvir esse discurso do Calvino. É por isso, inclusive, que até hoje nós temos na Suíça uma população tão rica, tão bem de vida, né? Por quê? Porque é uma população que seguiu essa religião que pregava, que estimulava o trabalho e a acumulação do capital. Bem, no mesmo momento, né, aí aproximadamente em que todos esses movimentos surgem, o luteranismo em 1517, o calvinismo em 1536, nós vamos ter também uma ruptura na Inglaterra, que é o anglicanismo, tá? Surge também uma nova religião na Inglaterra, é uma religião de cunho nacional, que é a formação da igreja anglicana. E essa pessoa aí que está na frente do nosso slide é o rei Henrique VIII, que eu vou, né, explicar para vocês qual que é a relação do Henrique VIII com o surgimento do anglicanismo. O anglicanismo surge na Inglaterra e ele é um rompimento com caráter essencialmente político e econômico, tá? Não existiam, na verdade, grandes insatisfações no caráter religioso, né? Numa diferença de doutrina ou de crença. O que existia na Inglaterra? O rei Henrique VIII, que tinha um desejo, assim, uma preocupação em centralizar o poder político o máximo que ele podia nas suas mãos, né? E que rivalizava de alguma forma com o poder do Papa e com a influência da Igreja. Além disso, no aspecto econômico, a burguesia inglesa e a nobreza inglesa tinha grandes interesses nas propriedades da Igreja Católica e desejava também a diminuição dos altos impostos que eram cobrados pelo clero. Então, o rompimento com a Igreja Católica, que levaria a um consequente enfraquecimento do poder do Papa e do clero na Inglaterra, ele atendia os interesses do rei, que desejava diminuir o poder do Papa, e atendia os interesses desses nobres e desses burgueses que queriam, né, estavam de olho aí nas propriedades da igreja e queriam diminuir esses impostos. O pretexto que o Henrique VIII vai achar para romper com a igreja é um pedido de divórcio. Como vocês sabem, na Igreja Católica, o divórcio não é permitido, ele não é reconhecido. Né? O casamento, o sacramento do matrimônio na Igreja Católica é um sacramento para a vida toda, você não tem como romper. E o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão. Olha aqui, ó, a imagem dela no nosso slide. A Catarina de Aragão era uma princesa da região onde hoje é a Espanha, um reino essencialmente católico e que tinha uma relação muito próxima com o Papa. A Catarina de Aragão, ela engravidou, teve uma filha chamada Maria, mas todos os filhos homens que ela tinha, ela acabava perdendo. Então, com o pretexto de que a rainha não dava um herdeiro homem para continuar o legado do Henrique VIII, o nome da família dele, que é, né, o Henrique Tudor, ele, então,
pede o divórcio da rainha. O Henrique VIII, vou contar uma fofoca aqui para vocês, ele era, na verdade, um grande mulherengo, né? Ele tinha muitas amantes durante toda a sua vida com a Catarina, e aí ele se apaixona por uma moça da corte chamada Ana Bolena, que é essa segunda imagem aqui que vocês estão vendo, né? Ele se apaixona pela Ana Bolena quando, na verdade, ele estava tendo como amante a irmã da Ana Bolena, a Maria Bolena, né? Mas a Maria Bolena já era amante dele, né? E a Ana Bolena faz um jogo diferente. Ela faz, né, fala, não, eu não quero ser só uma amante e tudo mais. E se faz aí de difícil. O Henrique, que já quer encontrar uma forma de romper com a igreja, pede o divórcio, pede que o Papa aceite o divórcio dele com a Catarina. O Papa não vai aceitar, primeiro, porque é a doutrina da igreja, e segundo, porque ele não poderia romper com a Espanha, né, com o reino de Aragão, que era um reino católico, que defendia a igreja católica e não queria a separação, não queria o divórcio da sua princesa, né? Não queria a princesa de volta, separada do marido, né? E então o Papa não aceita o divórcio e o Henrique acaba rompendo com a igreja e, a partir desse rompimento, criando a nova igreja, uma igreja anglicana que permite o divórcio, que dá o divórcio para ele e que faz o casamento dele com a Ana Bolena, tá? Em 1534, o Henrique ele assina o ato de supremacia, que torna, né, a igreja anglicana como a igreja nacional, a religião predominante na Inglaterra. É uma religião, como eu disse, de cunho nacional, cujo líder da igreja é o próprio rei, bem? Então, o anglicanismo, em termos de doutrina, ele vai ter uma proximidade muito grande com os rituais. Alguns rituais da Igreja Católica, outros rituais muito próximos do calvinismo e do luteranismo, porque efetivamente o rompimento na Inglaterra ele tem uma preocupação muito mais política e econômica do que doutrinária, né? Só para a gente encerrar a fofoca e encerrar essa videoaula, o Henrique VIII se separa da Catarina, casa com a Ana Bolena. A Ana Bolena vai ser a mãe de uma das grandes, das maiores rainhas da Inglaterra, que é a rainha Elizabeth, né? A Elizabeth entra para a história como Elizabeth a Virgem, que se dedica, ela vai governar durante 40 anos a Inglaterra, vai criar toda a estrutura para a Revolução Industrial. Ela é a filha do Henrique VIII. O Henrique VIII fica casado com a Ana Bolena só mais algum tempo, ela também não dá um filho homem para ele, ela acaba sendo condenada por traição. O Henrique VIII sugere que ela traiu ele com outro homem e ela acaba sendo perdendo a cabeça, sendo degolada na guilhotina, né? Ele vai se casar diversas outras vezes. Ao todo, ele vai ter 6 mulheres, como vocês podem ver aí. E apenas a Jane Seymour é que dá, a terceira esposa dele, é que dá um filho homem para ele. Mas esse rapaz também não tem muita sorte e ele morre aos 14 anos, aproximadamente. Ele acaba adoecendo e morre também. A grande herdeira do Henrique VIII vai ser a Elizabeth Tudor, filha dele, com a Ana Bolena, que vai ser uma grande rainha, uma mulher assim extraordinária à frente do trono inglês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido essa explicação e a gente se vê na próxima. Até lá!